Quem trouxe a tua Bíblia, aleluia, abra lá em Efésios, no seu capítulo 3, no seu verso 14, aleluia, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É uma palavra, aleluias, muito bom, aleluias, a qual Deus deu para os pastores da obra do Senhor. Por essa causa me ponho de joelho. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele vem na terra, ele vem com uma grande missão, a missão de salvar o povo a qual tinha se corrompido. Muito interessante que o povo, aleluia, já jazia em trevas. A Bíblia nos diz que os fariseus, os saduceus, aleluias, a qual estavam na terra, eles não deixavam o povo de Deus, o qual estava excluído, aleluias, entrar no reino de Deus. Certo dia Jesus vai dizer para os saduceus e para os fariseus: vós não entrais no céu e não permite, aleluias, aqueles que querem entrar também no céu. Então a Bíblia diz que agora os fariseus, os saduceus, era, aleluias, algo a qual estava impedindo o povo de entrar no céu. Então quando Jesus ele olha lá de cima, ele vê que tem algo acontecendo. O povo não age com amor, o povo não age com misericórdia. Só entra no céu, aleluia, só entra no templo para adorar aquele que tem, aleluia, sangue na veia, aquele que é chamado, aquele que é judeu, aquele que tem, aleluia, uma enfermidade, aquele que é excluído, ou aquele que vem com uma maldição, fica para o lado de fora, fica excluído, não entra. Então quando Deus olha isso, Deus olha para a humanidade e fala: o amor a qual eu ensinei está esfriando, o amor a qual deixei para eles não praticam. Então agora Deus olha lá de cima e vai dizer, aleluia, já que o povo, aleluia, não quer deixar os meus pequenininhos entrar, aqueles que o mundo destruiu, aquele que o mundo não dá nada, então eu vou enviar o meu filho para poder quebrar o decreto do homem. Ou melhor, Deus, quando ele enviou Jesus, ele estava enviando Jesus para poder quebrar o decreto a qual estava sobre toda a carne, sobre todo o mundo. Quando Jesus ele chega humilde, ele não chega no cavalo, não, ele chega montado no jumento, para mostrar simplicidade, para mostrar humildade, para mostrar para o povo, aleluia, que ele, aleluia, é diferente, aleluia. Sabe o que acontece nos dias de hoje, aleluia? Tem muita gente, aleluia, que compra algo, compra um carro melhor, compra alguma coisa, aleluia, e no outro dia não quer conversar com o teu irmão, ó, passa até perto, não dá carona. Por quê? Porque o orgulho tem subido. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, enquanto os fariseus, aleluia, esperava Jesus vir como príncipe, vem aí Jesus montado, aleluia, num jumento de carga, dizendo, aleluia, eu opero na simplicidade, aleluia, eu opero na simplicidade, eu não opero no orgulho. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, eu não opero no orgulho, eu opero na simplicidade. Aonde tem simplicidade, aí eu vou operar hoje, aí eu vou operar, diz o Senhor, aleluia. E Jesus, quando ele aparece, a Bíblia diz que quando ele chega na terra, ele começa a ir procurar os seus discípulos, ele começa a formar agora a nova igreja, a igreja a qual é discipulada por ele. A Bíblia nos diz que ele começa a ir para o lago de Genezaré, acerca dos seus primeiros discípulos, a qual será os 12 apóstolos. O interessante é que quando Jesus ele chega, ele junta os seus discípulos, ele junta os seus apóstolos e vai para o monte da bem-aventurança. Quando Jesus ele chega no beira deste monte, a Bíblia nos diz que ele vai chegar, vai colocar as pessoas sentadas, aleluia, e colocar até os seus discípulos sentados, vai subir no lugar alto, aleluia, e vai começar a ensinar. Por quê? Porque todo aquele que quer vencer na vida, todo aquele que quer triunfar na família, tem que sentar para poder ouvir Jesus falar, aleluia. O que está acontecendo no dia de hoje aleluia, é que o povo não quer sentar para ver Jesus falar, não. O povo não quer mais escutar a voz de Deus, não. O povo quer agir conforme, aleluia, conforme os desejos do próprio coração. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, aquele que ouve o Senhor triunfa lá na frente. Ou melhor, a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Sabe o que eu aprendo aqui, aleluia? Se eu e você
você quer ter sucesso na vida, nós temos que sentar para ver o que Jesus vai falar. Nós temos que sentar para ter direção dele. Nós temos que sentar, aleluia, para ver o que o papai vai dizer para mim, para você, diz o Senhor, aleluia. Só que chama atenção é que quando Jesus ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar acerca do amor, a qual, aleluia, a terra estava perdida, a terra não tinha mais amor. Jesus ele vai pegar e vai dizer, aleluia, para você ser meu discípulo, para você, aleluia, andar comigo, você vai ter que perdoar aquele que te ofende. Você vai ter que perdoar aquele que um dia você ouviu que falou de você. Você vai ter que perdoar. Certo dia Pedro falou, Senhor, eu não consigo, eu não tenho força. Aí Pedro falou para ele, Jesus, aumenta a minha fé, porque eu não vou conseguir perdoar meu irmão todo dia. Eu não vou conseguir perdoar ele toda vez, aleluia, que ele errar contra mim, porque toda vez que eu olho para ele, eu sinto o ódio dele. Eu não consigo olhar para a cara dele. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, perdoa o teu irmão, porque o perdão, aleluia, reage bênção na minha e na tua vida. Talvez a tua vida está parada, porque falta você liberar um perdão para ele, falta você liberar um perdão para ela. Nessa noite Jesus está dizendo, a igreja que eu criei é a igreja que sabe perdoar, a igreja que sabe estender a mão, é a igreja que diz assim, se você está doente, eu vou segurar nas tuas mãos e vou te ajudar a chegar. O que está acontecendo é que quando o irmão está doente, está caído, está, aleluia, passando prova, aí o irmão olha e fala, deixa ele na prova dele, deixa ele lá. Aí Deus está dizendo, cadê a igreja que eu escolhi? Cadê a igreja que eu chamei pelo nome? Cadê aquela igreja, diz o Senhor, aleluia. A Bíblia diz que agora Jesus começa a instruir os seus discípulos, e quando eles instruem os seus discípulos, ele vai dizer, se você não gosta, ora, mas Senhor, ele bateu em mim, ele falou tanto de mim, ele falou tanto da minha casa. Aí Deus está dizendo, eu não quero saber o que ele falou, mas eu quero que você seja meu discípulo, perdoa ele. Eu não quero saber se ele te xingou, se ele fez, perdoa ele. Ah, Senhor, não gostei da atitude. Deus está dizendo, eu não quero saber. Hoje é dia de você perdoar, hoje é dia de você ser a igreja nova, lavada no sangue do Cordeiro, diz o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que agora Jesus continua, aleluia, para você poder entrar no meu reino e ser discípulo, você vai ter que orar por eles, por aqueles que te perseguem. Ou melhor, quem não gosta de perseguição? A Bíblia vai dizer, aleluias, que quando alguém, aleluias, a gente ora por alguém que persegue a gente, aleluias, Deus abre os céus sobre essa pessoa. Só que eu e você, por ser humano, nós não vamos querer que ninguém persegue a gente. Nós quer correr de perseguição, nós quer correr, aleluias, desse mal. Nós não quer que uma pessoa fique no nosso pé. Nós fala, Jesus, tira do nosso pé, Jesus, afasta de mim. A Bíblia diz para mim, para você, aleluia, Deus não está falando para você orar para poder afastar, não. Deus está dizendo para mim, para você, ora para Deus libertar ele, ora para Deus transformar ele, aleluia, ora para Deus fazer a obra dele, aleluia, grandiosamente. Deus está dizendo, eu não quero tirar ele perto de você, mas eu quero que você estenda a tua mão, ora por ele, ora por ela, porque sou eu ainda Deus das causas impossíveis, diz o Senhor, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, que Jesus diz, orar pelos que te maltratam, te vos persegue, te calumnia, para que o sol nasça sobre os justos e injustos. Aí Deus estava querendo dizer, meu filho, o que eu tenho para você, aleluia, também era para aquele também que está do teu lado, que você não dá nada. Aquele que você olha, que você vê, que você observa, e você diz assim, Senhor, está me perseguindo o ímpio, está me perseguindo, eu não gosto dele, ele não guarda os teus mandamentos. Mas o Senhor está dizendo, o que eu tenho para você também é para ele. Você era um dia assim, você perseguiu algum cristão quando ele veio falar com você, você falou, aleluia, de alguém quando ele pregou a palavra para você. E nessa noite Jesus está dizendo, volta no passado hoje e lembra quando eu enviei um vaso até você, e você falou, Senhor, não quero, eu não posso, mas através daquela palavra da oração dele, olha você aqui, olha a tua casa aqui, olha você aqui, diz o Senhor, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele quer derramar o sol sobre o justo e sobre o injusto.
Então Jesus ele estava dizendo, aleluia, não adianta eu separar só você e deixar os outros se perder. Jesus ele estava querendo dizer para a igreja, aleluia, você é diferente. Eu não te criei para você ser, aleluia, fechada. Eu não criei você para você pegar só o céu para você. Eu não criei você só para você reter o céu. Não, eu criei você para você ir e pregar o meu evangelho. Eu criei você para poder abençoar. Eu criei você para orar, para salvar aqueles que estão necessitados. Deus está dizendo, volta a ser igreja hoje, diz o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluias, que quando Jesus ele fala para os seus discípulos para voltar a ser igreja, os seus discípulos aprendem a ser igreja. Eles começam a andar na caminhada com Jesus, eles ouvem a palavra, mas enquanto o mestre está com eles, eles não sabem o significado do amor. Porque quando Jesus ele é crucificado, quando ele é morto, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo não tinha descido sobre a terra. Jesus ele chega até os seus discípulos e fala, se eu não for, aleluia, não tem como o Espírito Santo vier. Então Jesus ele estava dizendo para os discípulos, vocês ainda não conseguem compreender, mas eu vou ir, mas eu vou enviar promessa para você, aleluia. Olha que Deus estava dizendo, eles não eram transformados ainda, eles precisavam de mudança. Certo dia, aleluia, Pedro foi querer repreender Jesus. Jesus repreendeu Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Certo dia, Pedro levantou a espada e cortou, aleluia, a orelha de Malco. Jesus repreendeu ele falando, mete a tua espada na bainha, Pedro. Certo dia, aleluia, Jesus chegou para Pedro dizendo, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro negou ele. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vim é para esses aí. Você pode ter negado a mim 2, 3, 4 vezes, mas nesta noite Jesus está dizendo, eu estou de braços abertos aqui para você, dizendo, seja minha igreja hoje, seja transformado pelo meu poder, crente, seja transformado, diz o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que agora quando Jesus ele morre, ele sobe aos céus, a igreja começa a se movimentar. Certo dia a igreja começa a orar, aleluia, eles se juntam a quase, aleluia, 300 pessoas. Só que a Bíblia diz que agora somente 120 pessoas conseguem aguentar, ficam ali em oração, buscando pelo aquilo que Deus falou. Mas a ordem antes de Jesus subir para a ascensão era, antes de subir para o céu era, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. O que está acontecendo no dia de hoje, pastor Nilson, é que o crente ele entra dentro da casa do Senhor, não consegue sentir a presença de Deus e quer colocar a culpa na luz de quem está aqui, aleluia, quer colocar a culpa naquilo que está acontecendo ao redor. Não, aleluia, quem oferece o culto é você, crente, quem faz o culto acontecer é você, crente, aleluia. Eu tenho uma coisa comigo, aleluia, o culto não começa aqui na igreja, o culto tem que começar na minha e na tua casa. Se a casa tiver oração, aleluia, você pode ter certeza que quando você chegar aqui você vai sentir a glória de Deus. Se a casa tiver palavras agradáveis, tiver concordância, você pode ter certeza que quando você chegar aqui você vai conseguir ouvir a voz de Deus. O que está acontecendo no dia de hoje é que o povo está vindo preocupado, está vindo aflito para dentro da casa do Pai. Só que a minha Bíblia diz, aleluia, aqueles que estão cansados, oprimidos, venham até a mim e eu vos aliviarei. Sabe que Deus está dizendo, aleluia, hoje eu quero tirar o teu fardo, hoje eu quero tirar este peso, hoje eu quero tirar essa preocupação da tua vida, a qual não deixa você me ouvir, não deixa você sentir a minha presença. Deus está dizendo, entrega nas minhas mãos a tua vida e deixa eu fazer, diz o Senhor, aleluia. Só que acontece é que a igreja começa a andar. A Bíblia diz que quando os discípulos começam a pregar, eles vão chegar até em Jerusalém, e eles se acomodam em Jerusalém. E quando eles se acomodam em Jerusalém, eles começam a pregar a palavra de Deus. Só que a Bíblia nos diz que todo ano havia a festa da Páscoa, do tabernáculo, a festa da dedicação. Então o povo ia contínuo no templo. Só que Jesus ele falou para o povo antes, vá e pregue a minha palavra em todo o confim da terra. A Bíblia nos diz que agora Israel, o povo de Deus, os discípulos agora estabelecem
eles ficam dentro de Jerusalém. Eles não querem mais sair de dentro. Por quê? Porque o povo está vindo. Por que ele vai sair? Se o povo está vindo até nós para ouvir a palavra, por que não vai sair? A igreja, ela começa a ficar presa, ela não sai do lugar. Aí Deus olha lá de cima e vê que o povo não está cumprindo o ID, não está cumprindo, aleluia, a promessa. Aí certo dia, Deus vai colocar, aleluia, uma semente no coração do homem chamado Saulo, a qual vai se levantar e vai começar a perseguir a igreja. Ou melhor, Deus ele permitiu a Paulo perseguir a igreja, para a igreja sair de dentro de Jerusalém. Está na Bíblia. A Bíblia diz que agora Saulo se levanta com grande ira contra a igreja, mata Estevão, aleluia, e vai para Damasco para poder prender todos que estavam falando no nome de Jesus. Só que agora, quando eles ouvem que Saulo estava vindo, ele sai de Jerusalém, vai para Cifre, vai, aleluia, para o outro bairro, vai para outro canto. Agora a palavra já não está mais presa. Agora Deus permitiu Saulo perseguir para a igreja poder se movimentar. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Muitas vezes a perseguição vem na tua vida, a luta bate na tua vida. Não é o diabo que bate, não. É Deus despertando você para você fazer o ID dele. É Deus despertando você para você se levantar para ler a Bíblia. É Deus despertando você para você poder orar. É Deus despertando você para você ir, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, aleluia? Eu permito muitas vezes o vento vir na tua vida, porque você se acomoda muito, você se acomoda em coisas que não provém. Então Deus permite a perseguição para poder acordar a igreja, porque a palavra não pode ficar presa, aquilo que eu te dei não pode ficar guardado, o louvor que eu dei para você louvar não pode ficar aqui dentro. Deus está dizendo: eu quero te usar como vaso, crente, eu quero te usar, diz o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluias, que agora quando a igreja começa a sair, a perseguição aumenta. Eles vão agora, aleluias, para Jerusalém. E Paulo e Saulo, depois que ele tem o encontro, a Bíblia vai dizer que Herodes, ele vai matar Tiago, aleluias, irmão de João. E quando ele mata, aleluias, vai agradar os judeus, porque tudo que aquilo que não é favorável a Deus, agrada ao mundo. Tudo aquilo que não provém de Deus, vai agradar sempre alguém no mundo. Então quando ele começa a estender as mãos para poder, aleluias, afligir o povo de Deus, a minha Bíblia vai dizer, aleluias, que certo dia, quando Jacó ele morre, aleluias, e toda a casa do teu pai, junto com José, ele morre dentro do Egito, se levanta um novo rei. E esse rei se levanta e não conhece o Deus de Israel, o Deus de José. A Bíblia diz que ele olha o crescimento do povo, vê que há algo diferente, vê que aquele irmão tem algo totalmente diferente. Observe, ele começa a olhar, ele não chama somente ele chama os governadores, o magistrado, e fala: eu tenho observado que esse povo cresce, esse povo está crescendo demais e está me aborrecendo. Então o crescimento começa, aleluias, a afrontar, começa, aleluias, morder em alguém. Então quando ele olha, ele vai dizer: eu quero parar o crescimento, eu quero estender a minha mão contra eles, aleluia, para eles não poder crescer. Só que Deus é especialista. Quando o inimigo ele se levanta para tentar parar eu e você, Deus ele sempre tem uma estratégia para eu e você poder vencer. A Bíblia vai dizer que agora, quando ele se levanta para poder tentar parar o povo de Deus, aleluias, Deus ele vai dizer na sua palavra santíssima, a qual, aleluias, que quanto mais afligia o povo, mais o povo crescia, ou melhor, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quanto mais o diabo vir sobre a tua vida, quanto mais ele tentar colocar as mãos no teu casamento, mais eu vou derramar do meu poder sobre a sua vida, aleluia, mais eu vou derramar do meu poder sobre a tua casa. Deus está dizendo para alguém aqui, aleluia, não tema, porque aquilo que eu uni o diabo não vai destruir, aleluia, fica tranquilo, aleluia, tira toda a dúvida do teu coração. Quanto mais Satanás vier, mais eu vou dar crescimento na sua vida, diz o Senhor, aleluia. E agora ele estende a mão. Só que quando Herodes estende a mão, ele esquece de ler lá em Êxodo.
Porque quanto mais Herodes estende a mão para tentar parar o agir de Deus, Deus faz crescer grandiosamente. Ou melhor, quanto mais o inimigo tentar destruir o teu ministério, mais Deus vai soprar ele na terra, mais Deus vai levantar, aleluia, o teu ministério na terra. Sabe o que Deus está dizendo? Não temas a retaliação, não tema o poder das trevas, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo, diz o Senhor, aleluia. Que a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando, aleluia, Herodes ele estendeu a mão, ele vendo o que agradava, ele vai mandar prender Pedro. Por quê? Porque Pedro estava em Jerusalém, Pedro não saiu. Pedro ficou em Jerusalém, mas os outros apóstolos saíram. A Bíblia nos diz que ele prende Pedro, coloca Pedro dentro da prisão, junto com os guardas. E o que me chama a atenção no mais profundo é que Pedro era servo do Senhor. Só que Pedro, olha para você entender, ele estava preso no meio de 2 soldados. Aí eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, por que Pedro está preso com 2 soldados? Aí o Espírito Santo falou no meu coração fortemente, aleluia. Tem muito crente, aleluia, que está preso com pessoas, aleluia, a qual entra dentro de casa e fala dessa forma: Senhor, olha a luta com meu filho que eu passo, olha a luta com meu esposo, com a minha esposa. Pedro estava preso com os guardas do lado. E Pedro, como por ele estar preso, aleluia, ele podia estar dizendo: porque eu estou preso com essa pessoa, porque eu estou preso com essa prova, porque eu estou preso, Senhor Pai, eu não aguento mais essa aflição. Só que a minha Bíblia diz, aleluia, que Deus permitiu um certo tempo Pedro ficar preso com eles, mas Deus também levantou o seu anjo para poder quebrar as algemas. E nessa noite Jesus está dizendo: seja liberto das algemas hoje, aleluia, seja liberto das algemas hoje, diz o Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro estava preso. Quem colocou Pedro lá dentro foi os homens. Quando o homem colocou Pedro lá dentro, o único que podia tirar era Deus. O homem prendeu Pedro para poder matar. Pedro já estava pronto para poder se apresentar. Só que a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a oração, pega para você entender, a oração, aleluia, era: Senhor, liberta Pedro, Senhor, salva Pedro, Senhor, nós não conseguimos, vai, Senhor, e faz a obra. Só que também eu quero voltar para trás para você entender. Só que quando Paulo começou a perseguir a igreja, aleluia, a igreja, ela já tinha disciplina. A disciplina era a disciplina do amor. Porque quando Paulo começou a perseguir a igreja, pastora Thalita, a igreja não orou assim: Senhor, mata Paulo, Senhor, destrói Paulo, não. A igreja, creio eu, que ela está, por ela ter um mestre e estava formada, ela orou: Senhor, transforma Paulo em um pregador, transforma Paulo, aleluia, em um evangelista, transforma Paulo grandiosamente. Então Deus já tinha instruído a igreja, porque quando chegasse a adversidade lá na frente, a igreja já estaria pronta para poder lidar com a situação. Então quando Paulo estava perseguindo, a igreja orava: Senhor, salva ele, Senhor, liberta ele, tira isso do coração dele, traga ele para a tua presença. Enquanto a igreja orava por aquele valentão, por aquele que estava, aleluia, perseguindo, aquele que era bravo, aquele que dizia que era macho, Jesus foi ter um encontro com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, duro é aguentar contra os agrilhões, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, aleluia? A sua oração foi ouvida e eu vou ter um encontro marcado com essa pessoa hoje, aleluia. Deus está dizendo: a tua oração foi ouvida, eu vou ter um encontro com Paulo, eu vou ter um encontro com ele e vou transformar ele grandiosamente, segundo a minha palavra. Deus está dizendo para alguém aqui: um encontro está marcado, eu vou ter encontro com ele, diz o Senhor, aleluia. E a igreja, aleluia, ela estava contínua oração com Pedro. O que me chama a atenção é, para você entender, o tema é: por essa causa me ponho de joelhos. Para liberar Pedro, a igreja teve que pôr no joelho. E a causa da igreja era: liberta Pedro. A causa da igreja era: salva Pedro. A causa da igreja é: liberta Pedro, Senhor. E a Bíblia diz que agora, quando ele estava quase para se apresentar, o anjo desce. E quando o anjo desce, aleluia, no meio aonde estava Pedro. A Bíblia nos diz que clareou uma grande luz. Ou melhor, quando clareia uma grande luz, significa que o lugar era escuro, que o lugar não tinha vista.
Pedro podia estar no lugar onde ele não conseguia ver, mas quando o anjo desce, o anjo esclarece o lugar. Ou melhor, Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou clareando o teu caminho hoje para você ver. Aleluia. Tem gente que não sabe nem para onde vai, nem para onde deve ir, busca a direção de Deus, mas não sabe aonde tomar. Nessa noite Jesus está dizendo: eu vou te dar a direção hoje. Aleluia. Eu vou dar a direção para você hoje. Aleluia. O anjo desce, clareia aleluia, a prisão, e quando ele clareia a prisão, aleluia, ele vai tocar Pedro. E o que me chama a atenção é que ele toca Pedro do lado, aonde, aleluia, lá no Éden, Deus tirou a Eva da costela do homem. O que chama a atenção, pastor Nilson, é que Deus, ele sabe aonde tocar na minha e na tua vida. Então Pedro estava deitado. Pedro podia estar dizendo assim: eu não vou mais para tua casa, eu não vou mais fazer o teu id. Aí Jesus foi lá, o anjo foi lá e tocou Pedro. Aleluia. Duro é receber o toque de Deus. Duro é porque Deus sabe onde te tocar para te levantar. Deus sabe tocar você, aleluia, na área para você poder buscar, para você poder voltar. A Bíblia diz que ele toca, e Pedro estava preso nas cadeias, junto ao tronco, com 2 guardas do lado. A Bíblia diz que Pedro, aleluia, o anjo falou: se levanta, Pedro. E Pedro ficou de pé. E o anjo disse: calça as suas sandálias e pega a sua capa. Ou melhor, quem tirou as sandálias de Pedro? O homem. Quem tirou a capa? O homem. Aí quando o anjo fala para ele: pega a tua sandália e pega a tua capa, era a mesma coisa de Deus está dizendo para mim e para você: eu estou devolvendo tudo aquilo que o homem tirou da sua vida. Aleluia. Eu estou devolvendo tudo aquilo que é teu. Aleluia. Eu estou te calçando hoje com os meus sapatos, aleluia, nessa caminhada, e estou devolvendo aquilo tudo que tiraram da tua vida. Nessa noite Jesus está dizendo: fica tranquilo, que hoje eu estou devolvendo tudo aquilo que é teu, diz o Senhor. Aleluia. Se Pedro não vestisse as sandálias e não pegasse a capa, ele não poderia sair. Então a primeira coisa é: ficou de pé. E quando ele ficou de pé, aleluia, as algemas caíram. Ninguém tirou as algemas. A Bíblia diz que ele ficou de pé, as cadeias caíram. Então quando Pedro estava deitado, as cadeias estavam prendendo ele. E nessa noite Jesus está dizendo: aleluia, não tem nada que te prenda se você ficar de pé. Aleluia. Não tem nada que te pare se você ficar de pé na presença do Altíssimo. Aleluia. Não tem nada que te prenda. Aleluia. Aí você pergunta e fala: Senhor, aleluia, se eu ficar de pé vai vir luta, vai vir peleja. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: aleluia, esta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Sabe o que Deus está dizendo? Toma a frente e vai, que eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro se levanta, a Bíblia diz que o anjo falou: segue-me. E quando o anjo estava seguindo, aleluia, estava andando, as portas começaram a se abrir. Pedro, ele entrou ali carregado e preso. Só que quando o anjo desceu ali, agora Pedro vai sair inteiro. Ou melhor, quem estava esperando que você ia morrer, vai ter que ver você sair inteiro dessa prova. Aleluia. Quem está esperando você cair, quem está esperando, aleluia, falando vai falir, não vai acontecer, vai ficar desse jeito, olha Deus tirando você para fora com vitória hoje. Aleluia. Olha Deus tirando você do calabouço, olha Deus tirando você aí, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, aleluia, o anjo começa a andar. Aleluia. E quando o anjo começa a andar, Pedro começa a seguir ele. Por quê? Porque o caminho a qual vai conceder para mim, para a tua vitória, é Deus. Eu e você não tem que escolher caminho. Quem escolhe o caminho para eu e você triunfar é o Senhor. O Senhor sabe o caminho que eu e você deve tomar. Aleluia. A Bíblia diz que agora o anjo começa a sair. E quando ele chega num portão, a qual era pesado, a qual era aberto por 5 ou 6 homens, a Bíblia diz que o portão abriu completamente sozinho. Ou melhor, a porta que era difícil, a porta que você lutou, que você achava que era impossível, Deus está abrindo ela hoje para você poder passar. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. O impossível vai acontecer porque eu estou abrindo para você passar hoje. Aleluia. O impossível, aleluia, eu estou fazendo na sua vida. Aleluia.
Só que me chama a atenção é que quando Pedro sai, ele não vai para outro lugar, porque, aleluia, Pedro era crente. Pedro não ia falar mal de ninguém. A Bíblia diz que Pedro vai na casa da onde? Na casa dos irmãos, onde tem oração. Então Pedro não vai perder tempo, porque aquele que é ligado para o Espírito, ele sabe onde deve ir. Aquele que é ligado pelo Espírito Santo não entra em qualquer lugar, ele sabe a direção de ir. Então Pedro, ele sai, ele vai até a casa onde os discípulos se encontram. E o que me chama a atenção, pastor Natalita, é que Pedro, ele bate na porta. E quando ele bate na porta, uma menina chamada Roobe, ela chega na porta e escuta Pedro chamar, escuta Pedro gritar. Só que me chama a atenção é que essa menina, ela não tem a chave da porta. Ela chega até a porta, vê alguém gritando, vê alguém batendo, mas ela não tem a chave da porta. Agora essa menina, ela vai procurar quem tem a chave da porta, quem tem a chave, aleluia, para poder entrar. Ou melhor, aleluias, ela vai procurar ao dono da casa, porque o dono da casa tem a chave para poder abrir para Pedro entrar. O que acontece no dia de hoje é que tem muita gente batendo na porta, e tem gente que tem a chave, ou tem gente que sabe, aleluia, ou melhor, tem gente que sabe que o irmão está batendo na porta, querendo entrar, mas está, aleluia, dizendo assim no seu coração: se ele entrar, ou se ela entrar, ela vai tomar o meu lugar. Então eu prefiro deixá-la do lado de fora batendo, ele do lado de fora batendo. É Bíblia, é isso que eu estou falando. Então tem gente que olha e fala assim: se eu deixar ele entrar, ele vai tomar o meu lugar. Se eu deixar ela entrar, ela vai tomar meu lugar. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, que essa menina era crente. Ela foi atrás de quem tem a chave para poder abrir a porta, aleluia, para Pedro entrar. Sabe o que Deus está dizendo, aleluia? Aquele que está batendo na porta querendo entrar, não exclua ele, deixa ele entrar, deixa ele fazer parte, deixa ele, porque ele também é um vaso escolhido como você, aleluia. E para você entender, e para mim poder encerrar, que quando Pedro entrou, quem teve a palavra foi Pedro. Quem falou não foi nem quem estava na casa, quem estava lá dentro. Quem falou foi Pedro. Abriram a porta para Pedro, e quem pronunciou foi Pedro. Então, aleluia, o que está acontecendo nos dias de hoje é que tem um irmão batendo com sede querendo entrar, e tem gente que está segurando, não quer deixar ele entrar. Não fala, não, deixa ali, deixa lá. Aí Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, cadê a igreja nova? Cadê a igreja a qual, aleluia, quando bate na porta, aleluia, ela quer acolher, aleluia? Cadê, aleluia, a minha igreja, aleluia? Aquele que não está interessado no, aleluia, quando o irmão está crescendo, mas está interessado de ver o irmão crescendo na graça e no conhecimento junto com ele, aleluia. Porque eu entendo assim, aleluia, que quando Jesus, ele foi usar o barco de Pedro para poder pescar, aleluia, os outros estavam na praia esperando. Pedro podia ter pegado tudo aquele peixe e ido embora e deixado todo mundo vazio. Não, Pedro, ele foi crente, ele pegou e disse assim, ele deu sinal para os irmãos dizendo: irmãos, Deus me abençoou, mas também tem para vocês, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, aleluia? Eu vou abençoar você também, aleluia, mas você tem que repartir sobre aqueles que também não têm, diz o Senhor, aleluia. E a menina bate. O que chama atenção é que na primeira vez que bateu, ela não abriu, ela correu e foi falar. Porque ela, aleluia, uma coisa que eu entendo, irmão Jefferson, se eu não tenho a chave, eu não posso abrir essa porta, então eu procuro quem pode abrir. Eu procuro o pastor eu falo: pastor, aquele irmão quer tentar, aquele irmão quer fazer isso. Aí o que acontece, aleluia, quem está atrás da porta fala: eu não quero deixar, eu não quero fazer. Aí critica o erro, critica o pecado, critica aquilo, mas não sabe que quando vem na frente, aleluia, o Espírito Santo limpa, lava, renova, transforma e faz um vaso como você, aleluia. Se não fosse as oportunidades, você não estaria aqui. Se não fosse as oportunidades, você não estaria nesse lugar.
Alguém passou, aleluia, o preço e engoliu calado quando levantaram para você, contra a tua vida por trás e disseram: não dá oportunidade para aquele varão, para aquela varoa, que ele está assim. Engoliram, por quê? Porque quando eu e você tem a chave, nós não podemos impedir aquele que quer vir entrar para ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus está dizendo, aleluia, volta a ser igreja hoje e entenda o meu amor, diz o Senhor, aleluia. Essa é a igreja de Cristo, a igreja que ama, que não vai olhar para aquilo que foi, porque se Deus quisesse todo mundo perfeito, Jesus não teria morrido e tinha levado a igreja toda para lá. Então quando Jesus ele morreu para pecadores, como eu e você. Então, aleluia, quando Deus trazer alguém, ou quando Deus usar você para trazer alguém, e Deus começar a derramar a graça, o poder, o conhecimento, segure nas mãos dele, porque no momento que Deus estiver usando ele, você dá glória com ele. No momento que Deus for usar você, o teu irmão pega nas tuas mãos e fala: agora eu vou dar glória para você. Por quê? Porque se Deus me usar, eu recebo. Se Deus usar você, também eu recebo. Então ninguém está perdendo. Todo mundo sai vitorioso na graça de Deus. Aleluia. Essa foi a palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.